O melhor presente. A fome de Deus é um dos maiores presentes que podemos receber. No âmbito da eternidade, mesmo os maiores talentos naturais são ofuscados pelo menor dom espiritual. Um dos grandes homens de Deus que eu conheci e que manteve essa perspectiva chama-se Don Porter. Quando Dom terminar a sua vida aqui, uma coisa que terá deixado nesta terra é o exemplo de alguém que andou com a eternidade em seu coração. Dom é um reconhecido compositor e produtor musical, bem como um dos melhores violonistas do mundo. Ele foi o violonista e vocalista de um dos maiores compositores e trompetistas de jazz de todos os tempos. Muitas de suas músicas ficaram famosas, e Dom experimentou um enorme sucesso ainda jovem. Então ele conheceu o Senhor. Mudou-se para Nashville, uma das grandes capitais da música. Quando chegou lá, o Senhor não permitiu que ele tivesse nada ligado à indústria da música. Ele se tornou um carpinteiro e passou anos, talvez seus melhores anos, usando seus grandes talentos musicais para adorar ao Senhor em particular. Muitas pessoas temem que o Senhor lhes exija algo semelhante se entregarem suas vidas para Ele. Dom não sabia se algum dia voltaria a usar seus talentos para algo que não fosse adorar ao Senhor em particular. Ele se contentou com o que passou a viver e ficou até mesmo feliz. Dom começou a ter mais prazer em tocar para o Senhor do que jamais havia sentido em meio às grandes multidões. Tocar diante do rei havia se tornado não apenas suficiente, mas ainda melhor. Somente aqueles que realmente enxergam conseguem agir igual a Dom. É por isso que o apóstolo Paulo orou pelos Efésios para que os olhos de seus corações fossem iluminados. Efésios 1:18. Os olhos do nosso coração são os nossos olhos espirituais. E o que enxergamos determina aquilo a que realmente nos entregamos. A visão é algo fundamental para o nosso chamado. Aprender a ver e a interpretar o que vemos também é essencial para o nosso treinamento. A maneira com que contemplamos a Deus e enxergamos a nós mesmos irá determinar como nós o adoraremos. Passado algum tempo, Dom foi liberado para voltar a tocar profissionalmente, tendo rapidamente subido para um nível ainda maior de sucesso no mercado musical. No entanto, agora nada mais poderia satisfazê-lo tanto quanto tocar diante do rei. Seu coração já estava muito mais dedicado à adoração do que à criação de sucessos seculares. Eu estava pregando em uma conferência em Nashville, na Belmont Church, quando conheci Dom. Amy Grant, Michael W. Smith e John G. Elliott foram os líderes de louvor daquele evento. Alguns dos melhores do país e da música cristã estavam na plateia. Quando Dom disse que queria produzir um álbum para minha esposa Julie, perguntei a várias dessas estrelas sobre Don Porter, pois eu não sabia quem ele era. Eu obtive respostas que iam desde um dos melhores a quase nunca um sucesso sai de Nashville sem que Don Porter não esteja envolvido. Fiquei ainda mais surpreso quando Dom pediu para nos visitar em Charlotte, para liderar a adoração em uma de nossas reuniões. Na época, éramos apenas um grande grupo familiar e talvez tivéssemos o pior sistema de som do mundo. A maioria dos músicos era igual ao sistema de som, exceto por Leonard Jones. LJ estava carregando a sua cruz tocando com aquele sistema de som e com aqueles músicos, que melhoraram significativamente ao longo do tempo. Dom, sua esposa Christine e seus amigos vieram para Charlotte, e Deus também veio com eles. LJ estava no céu. Para seu crédito, ele me disse que toda vez que Dom aparecesse, ele queria ser liderado por Dom. Até hoje, eu nunca testemunhei inveja em Leonard Jones, o que é raro em músicos e artistas, assim como em pregadores. Quando Dom e Leonard propuseram uma conferência apenas para adorar a Deus, nenhum de nós sabia se iria dar certo. Nós seguimos em frente e a conferência foi diferente de tudo o que havíamos experimentado.
O nível de adoração foi intenso a ponto de Dom ter deixado Nashville, onde estava muito bem posicionado, e se mudar para estar conosco, dedicando-se à adoração em tempo integral. Somos ordenados a dar honra a quem a honra é devida. Romanos 13:7. Há muitos que se dedicam ao Senhor dessa maneira, mas eu não conheço muitos que no auge de uma carreira musical tenham largado tudo para buscar o Senhor assim. Só poderíamos pagar a Dom uma pequena fração do que ganhava em Nashville, mas ele não hesitou. Dom não fez apenas esses 2 grandes sacrifícios para servir ao Senhor. Ao contrário, ele vive uma vida de cruz. Temos a promessa de que se perdermos a nossa vida por amor a Ele, nós a encontraremos. Eu creio que Dom e Christine a tenham encontrado. Nenhum tesouro terreno pode igualar-se à paz e alegria do reino, sem mencionar o fruto que estas geram para a eternidade. Para quem consegue ver, esse fruto eterno é muito mais real do que qualquer coisa que pudermos obter nesta vida, que não passa de um vapor. Frequentemente ouço as pessoas dizerem que estão se esvaziando para que Deus possa enchê-las, mas muitas delas nem têm do que se esvaziar. Quando João Batista disse que Jesus deveria crescer e ele diminuir, ele tinha algo a diminuir, o ministério que atingia toda a Judeia. Dom deixou para trás aquilo pelo qual muitas pessoas fariam qualquer coisa. Ele fez isso pela esperança de poder fazer parte de algo que Deus, e não o homem, estava construindo. Foi o mesmo que Abraão fez ao ter deixado sua cultura para vagar por lugares desconhecidos, sem saber ao certo para onde estava indo, mas sabendo o que estava procurando: a cidade de Deus, procurada por todos os verdadeiros peregrinos. Dom e Christine se tornaram muito influentes na edificação da Morning Star, mas mais do que isso, acenderam uma nova onda de adoração que continua a tocar muitos ao redor do mundo. Se você tivesse vindo a qualquer uma dessas reuniões iniciais, você entenderia o que Dom estava buscando, aquilo que o fez deixar tudo para trás. Quando a presença do Senhor vem, nada mais neste mundo importa. Hoje, décadas mais tarde, Dom e Christine continuam resolutamente buscando a Deus e têm ajudado muitos outros a experimentarem a presença que para sempre os desligou de tudo que não fosse adorar o Rei. O ministério deles faz com que seja mais fácil entender que quando o tabernáculo de Davi for reconstruído, levará toda a humanidade a buscar o Senhor. Atos 15, 16, 17. Eles me ajudaram a compreender que está próximo o tempo em que as pessoas não mais irão usar a igreja como um trampolim para uma carreira musical profissional. Pelo contrário, os melhores e mais bem-sucedidos irão implorar para tocar diante do Rei. Alguns dos maiores missionários, pastores, mestres, evangelistas, líderes de louvor e compositores estão vivos hoje. Virão profetas que irão causar um tremendo impacto sobre os tempos e, sem dúvida, irão caminhar na maior autoridade profética já testemunhada. Por que você não pode ser um deles? Se você buscar, você irá encontrar. Somos tão próximos de Deus quanto desejamos ser. Quanto realmente você quer o Senhor? Ainda não ouvimos tudo o que Dom, Leonard e outros que agora são anciãos na igreja têm para oferecer. O Senhor guarda o seu melhor vinho para o final. E estes anciãos ainda precisam servir plenamente tudo o que foi depositado sobre eles.